Bom, galera, hoje veremos a nossa equação irracional. E uma equação irracional é aquela que apresenta a incógnita no radicando, tá? Então, sempre quando vocês verem a raiz, né, sendo presente na equação, é uma equação irracional, ok? Bom, primeira coisa que vocês devem fazer é o seguinte: para a gente conseguir resolver, né, uma equação irracional, a gente deve isolar o radical em um dos membros, ou seja, no primeiro membro, ou seja, no segundo. Como assim? Essa raiz aqui, ela precisa estar sozinha, tá? Não pode ter ninguém acompanhando ela. Então, quem é que está atrapalhando a raiz ficar sozinha? O 6. Então, o 6, ele tem que ir para o segundo membro. Então, vamos iniciar aqui. Primeira coisa é fazer com que a raiz fique sozinha. O 6 vai para o outro lado. Se ele é positivo, ele vai negativo. Primeiro passo é esse, deixar a raiz sozinha. O segundo passo é a gente elevar os dois membros, né, ao quadrado. Por que ao quadrado, professora? Porque o índice do radical aqui é o quê? 2. Se fosse 3, eu ia elevar o quê? Os dois lados ao cubo. Se fosse 4, eu ia elevar os dois lados à quarta. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai estar elevando aqui os dois membros, tanto o primeiro quanto o segundo, tá? Ao quadrado. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para a gente poder conseguir cancelar esse radical. Então, a gente corta o radical com o expoente, né? E aí vai ficar sendo somente x, tá? E desse lado aqui, nós temos o quê? Um produto notável. Ou você vai resolver pela fórmula, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou você pode fazer por distributiva. Você pode fazer x menos 6 vezes x menos 6. Quer dizer, se a base está elevada ao quadrado, então está pedindo que a base seja multiplicada 2 vezes. E aí a gente começa, né? Faz aqui, ó, a distributiva, tá? Vai ficar x é igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Menos 6 vezes x, menos 6x. E menos 6 vezes menos 6, mais 36. Ok? Vamos reduzir os termos semelhantes aqui e vai ficar x é igual a x ao quadrado, menos 6x com menos 6x, menos 12x, mais 36. Bom, já podemos ver que encontramos uma equação do segundo grau, né? E numa equação do segundo grau, a gente precisa igualar a zero. Então, eu vou trazer o x para cá, tá? Se ele é positivo, ele vai ficar negativo e vou igualar a zero. Então, esse segundo membro aqui, eu estarei repetindo. Aí, vamos lá. X ao quadrado, menos 12x mais 36. X vai para o outro lado, menos x, igual a zero. Ah, professora, eu posso trazer o segundo membro para o primeiro e igualar a zero? Pode também, tá? Só lembrar de inverter os sinais. Reduzindo os termos semelhantes, x ao quadrado, menos 12x com menos x, menos 13x, mais 36, igual a zero. O que a gente vai fazer aqui? Encontramos uma equação do segundo grau, vamos identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. A é aquele que está com x ao quadrado. Quem é que está com x ao quadrado? 1. B é aquele que está com x. Quem é B? Menos 13. E C é quem está sozinho. Quem é que está sozinho? 36. Então, agora, já que a gente identificou os coeficientes, vamos fazer delta e bhaskara, tá? Vou subir para cá, ó. A igual a 1, B igual a menos 13 e C igual a 36. Ok? Vamos fazer delta.
Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b? Menos 13. Tudo que é negativo pede parênteses. Menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes quem é a? 1, vezes c, que é 36. Então, delta é igual a menos 13 ao quadrado, 169. E menos 4 vezes 36 vai dar menos 144. 169 menos 144, quanto que deu? 25, tá? Agora, a gente faz Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual menos, quem é b? Menos 13. Mais ou menos, quem é delta? 25. Sobre 2 vezes quem é a? 1. Então, x é igual a menos com menos, 13 positivo. Raiz quadrada de 25, 5. E 2 vezes 1, 2. O que a gente tem aí? A gente tem x uma linha e x duas linhas, né? A gente vai fazer o 5 positivo e depois o 5 negativo. 13 mais 5 sobre 2 e 13 menos 5 sobre 2. Vou arrastar um pouquinho aqui para o lado para vocês conseguirem visualizar o restante, tá? Bom, 13 mais 5, 18 sobre 2, 9. 13 menos 5, 8 sobre 2, 4. Então, nós temos aqui como resposta 9 e 4. Só que esse 9 e 4 ainda não serão as nossas soluções, tá? Vamos ter que fazer o seguinte, numa equação irracional, nós vamos fazer uma verificação. Então, eu vou subir aqui um pouquinho. Vamos fazer uma verificação. Então, olha só. Verificação. Nós temos dois valores. Um para quando x é igual a 9 e o outro para quando x é igual a 4, tá? Essa verificação vem a partir da onde? Vem a partir do nosso enunciado. Qual é o enunciado? Aqui onde está em preto, tá? Raiz quadrada de x mais 6 igual a x. É esse aqui que nós vamos utilizar. Sempre a equação inicial, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Raiz quadrada de x mais 6 igual a x. Raiz quadrada de x mais 6 igual a x. O que quer dizer isso? Onde for x, eu vou substituir por 9. Raiz quadrada de 9 mais 6 igual a 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3 mais 6 igual a 9. 3 mais 6, 9. 9 é igual a 9? Sim, verdade. Né? Agora, quando x é igual a 4, no lugar do x, eu vou colocar 4. Mais 6 igual a 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mais 6 igual a 4. 2 mais 6, 8. 8 é igual a 4? Falso. 8 não é igual a 4. Então, qual foi o valor de x que fez com que a sentença desse verdadeira? X igual a 9. Então, a solução é 9. Ok? Bom, vamos lá, galera. Mais um exemplo, tá? De equação irracional. Bom, o primeiro passo aqui é elevarmos, né, os dois lados ao quadrado, tá? Primeiro, porque o índice aqui do radical é 2. Então, vamos elevar aqui ao quadrado e vamos elevar aqui ao quadrado. Então, esse radical corta com esse e esse radical corta com esse. Ah, professora, e esse aqui eu posso cortar com o expoente? Não, esse não. Somente o de fora. Esse aqui ainda tá dentro desse, então não pode, tá? Vamos lá, se eu cortei esse radical com esse 2, então x vai para fora. X mais raiz quadrada de x é igual a 2. O que a gente pode visualizar aí? Que ainda tem radical, né? Ainda tem radical aqui, ó. Ah, professora, então a gente eleva a 2 de novo? Não. Primeiro, isolar a raiz. Não foi isso que eu disse no outro exemplo? Então, a raiz fica de um lado
e números e incógnitas do outro lado. Então, repete o 2. Quem é que está chegando? O x. Se o x é positivo, ele fica negativo. Agora sim, eu já arrumei, né? O que eu tenho que fazer? Elevar ao quadrado. Então, o que eu faço? Agora, eu corto, né? Porque o índice do radical é igual ao expoente, vai ficar x. E aqui, de novo, ou pode fazer por produto notável, ou pode fazer distributiva. Fazer bem explicadinho para não ter dúvida, tá? Faz distributiva, repete o x, 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos x, menos 2x, menos x vezes 2, menos 2x, e menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Vamos reduzir os termos semelhantes. X é igual a 4, menos 2x com menos 2x, menos 4x, mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o segundo membro e vou passar o x para o outro lado, tá? Então, vou repetir aqui, ó, o x ao quadrado, o menos 4x e o 4. Quem é que chega? O x. Mas se ele está positivo, ele vai ficar negativo. E vou igualar a zero, tá? Reduzindo, né, os termos semelhantes novamente. X ao quadrado, menos 4x com menos x, menos 5x, mais 4 igual a zero. Agora, eu vou identificar os coeficientes, porque encontrei uma equação do segundo grau. Então, A igual a 1, B é aquele que acompanha o x, então é menos 5, e C é quem está sozinho, que é o 4. Então, vou colocar aqui em cima, tá? A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 4. Vamos fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Em B, vamos colocar quem? O menos 5. Se é negativo, parênteses. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 4, menos 16. Então, 25 menos 16 vai ficar quanto? Vai ficar 9. Encontrei o valor de delta, vou para a Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. X é igual a menos, quem é B? Menos 5, se é negativo, parênteses. Mais ou menos, quem é delta? 9, sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. X é igual, menos com menos, vai ficar mais, então 5 positivo. Raiz quadrada de 9, 3, e 2 vezes 1, 2. Chegando nessa etapa de mais e menos juntos, a gente faz o quê? X uma linha e x duas linhas. Vamos colocar tudo que a gente tem, só que com 3 positivo, e depois tudo que a gente tem, só que com 3 negativo. Chegar aqui um pouquinho para o lado. Bom, 5 mais 3, 8, sobre 2, 4. 5 menos 3, 2, sobre 2, 1. Então, quando a gente encontra as raízes, né, da equação do segundo grau, a gente precisa fazer a verificação, tá? Então, vamos fazer a verificação. Com os valores que temos, que é x igual a 4 e depois x igual a 1, ok? Vou subir aqui um pouquinho. Bom, qual é a equação inicial? A equação inicial é aquela que está aqui, ó, em preto, tá? Vou repetir. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de 2. Então, onde é x, eu vou colocar quem? Eu vou substituir por 4. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2. Bom, quando a gente chega nessa etapa aqui, eu já havia explicado para vocês também lá em radiciação. A gente tem que extrair a raiz do último, quando tem raiz de raiz, tá? Extrair a raiz do último, olha como é que fica.
4 mais. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. É igual a raiz de 2. Agora, 4 mais 2 vai ficar o quê? Raiz de 6. Raiz de 6 é igual a raiz de 2? Não. Então, aqui é falso. Fazendo para cá, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x é igual a raiz quadrada de 2. Onde for x, eu vou substituir por 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, 1 mais a resposta 1, igual a raiz de 2. 1 mais 1 vai ficar quanto? 2. Então, raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, sim, é igual a raiz quadrada de 2. Então, qual foi o valor de x que fez com que a sentença desse verdadeira? X igual a 1. Então, a solução é 1.